Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um encontro aqui no meu canal. Que Deus abençoe você de maneira poderosa no nome de Jesus. Uma verdade é que Deus não abre mão nem de mim, nem de você. Agora, a grande pergunta é: será que nós somos assim também em relação a Deus? De não abrirmos mão da sua presença, de buscarmos a Ele com todo o nosso coração, de nos enchermos da sua palavra para que a nossa fé seja fortalecida e possamos vencer nos dias maus? É uma grande pergunta, porque de fato Deus não abre mão de mim, Deus não abre mão de você, mas a pergunta é se nós somos como Pedro, que facilmente nos esquecemos dos ensinos e até do alerta. Ei, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Será que nós rapidamente abrimos mão da sua presença, de ouvirmos a sua voz? Eu quero que você fique comigo até o final desta live, porque esta palavra vai alcançar a sua vida, vai alcançar o seu coração, e eu quero que você saia daqui hoje não temeroso, mas corajoso. Você não saia daqui hoje, sabe, com dúvida, mas com certeza. Você não saia daqui hoje com perguntas, mas você saia hoje daqui com respostas, entendendo que Deus é na sua vida, Deus escolheu você, Deus tem coisas grandes e lindas para fazer na sua história, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Júnior Batista, pastor da Mais de Cristo. A Mais de Cristo é uma igreja família vivendo os propósitos de Deus. Nós estamos em Florianópolis e em outras cidades de Santa Catarina, como também nós estamos na Europa, em Madrid e em Milão. E claro, também estamos nos Estados Unidos, lá em Orlando. É simplesmente uma honra, uma alegria ter você comigo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, aproveita, ativa o sininho para receber de primeira mão as notificações quando entra um conteúdo aqui no canal. Também dê um joinha, um like, curta este vídeo, escreve aqui sua cidade. Eu quero saber de onde você está assistindo, onde é que estamos chegando através desse canal. Também escreve aqui seu pedido de oração, porque no final nós sempre oramos. E eu quero clamar a Deus por sua vida, abençoando sua história. E claro, compartilha com 5 pessoas esta live agora mesmo. Manda para alguém aí. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 27. João 10 e 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uau! Você precisa escolher a voz certa para ouvir. Esta é uma verdade. Isto porque vivemos num mundo repleto de vozes, todos clamando por atenção. Não é clamando para receberem uma solução, um milagre ou coisa semelhante, mas hoje existe uma busca frenética pela atenção. As pessoas desejam ser colocadas numa posição de referência. Elas querem ser aquelas que inspiram, muito embora elas não tenham inspiração nenhuma em si mesmas. Agora, é importante você entender que precisa ouvir a voz certa para que a construção de Deus seja realizada no seu ser interior. Então, ouvir a voz de Deus é algo poderoso. Jesus Cristo, quando se posiciona dizendo sobre quem ele é interessante, porque ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem isso e aquilo, mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. É linda a revelação. Jesus foi apóstolo porque enviou os 70, enviou os 12. Jesus foi profeta porque falou sobre os tempos do fim. Jesus foi mestre porque ninguém fez um sermão como ele, como aquele sermão da montanha. É interessante. Jesus foi evangelista e até ele diz: olha, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas.
Mas quando Jesus tem que se referir a si mesmo, ele fala: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando a gente ouve a voz de Jesus, a palavra de Jesus, esta construção precisa acontecer no nosso ser interior. Ouvirmos a voz de Jesus não dá para ouvirmos como se fosse uma voz opcional. Vamos ver o que eu tiro dela. Não. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus como se fosse uma sentença, como se fosse definição, como se fosse uma direção clara e objetiva. Este é o ponto. Por quê? Porque no mundo as vozes são conflitantes. Escreva isso. As vozes do mundo são conflitantes. As vozes querem nos influenciar de diversas maneiras. Nós vamos ouvir a voz do materialismo, a voz da economia. Nós vamos ouvir a voz dos profanos, dos imorais. Nós vamos ouvir a voz dos políticos que querem nos persuadir com suas promessas mentirosas que depois da eleição não acontece nada. Então no mundo nós temos muitas vozes. Existem muitas vozes conflitantes. Aliás, é uma voz clamando por atenção e a outra também. E essas duas conflitam entre si. Mas ao mesmo tempo que existem muitas vozes no mundo, nós vamos ouvir a voz de Jesus. E é esta voz que vai construir a nossa vida. É esta voz que vai fazer diferença. Porque se Deus não abre mão de mim, eu não posso abrir mão da sua presença. E uma das coisas que passa por este caminho é justamente o anseio de ouvir a voz do Senhor, sabendo que na voz do Senhor a presença dele nos toca, nos alcança, faz coisas lindas e poderosas acontecerem. Então, de verdade, atraia a voz de Deus, atraia o cuidado de Deus, atraia. Ouça a voz de Deus como sendo uma voz definitiva para a sua vida. Pastor, como é que eu posso discernir a voz de Deus? 3 fundamentos para definir como discernir, como ter discernimento da voz de Deus. 3 fundamentos. O primeiro, você precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a revelação escrita por Deus para o homem. Você precisa conhecer, estudar, meditar na palavra de Deus. Porque é através da Bíblia Sagrada que nós podemos aprender sobre os valores, os princípios de Deus e identificarmos quando uma voz é ou não a voz dele. Porque até o inimigo das nossas almas, o diabo, o nosso adversário, ele vem às vezes falar conosco como se fosse Deus falando, mas não é. Então, você precisa ter esse discernimento. E esse discernimento vem pelo primeiro pilar, pelo primeiro fundamento, que é conhecer a palavra de Deus. O segundo fundamento, para você então discernir a voz de Deus, é cultivar uma vida de oração. Escreva isso, cultivar uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Quando buscamos o Senhor em oração, quando abrimos o nosso coração para ouvirmos a sua voz, para recebermos de sua direção, meu irmão, literalmente este discernimento ele é aguçado, ele acontece na nossa vida. É através da oração que você começa no teu espírito, na tua alma, a receber impressões de Deus, socorro de Deus, direção de Deus para você. E o terceiro e último pilar, para você discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e receber a direção do Senhor, é estar em comunhão com a igreja de Cristo. A igreja é um ambiente onde os irmãos em Cristo se reúnem para buscar a sua presença, para ouvir a sua voz. Ora, você sabe que a vida cristã não é uma caminhada solitária, uma jornada solitária. É importante você estar conectado com a sua família de fé. É importante você se alinhar com outros irmãos, inclusive sempre entendendo
que é preciso se relacionar com gente mais forte espiritualmente, com gente mais crente, gente com mais fé, gente fiel a Deus, íntegra, gente que seja mais dedicada à palavra, mais dedicada ao Senhor do que você, porque isso vai fortalecer a sua vida, isso vai fazer com que você aumente então este discernimento. Quanto mais eu me relaciono com pessoas que andam com Deus, melhor vai ser os resultados no que diz respeito a este discernimento, este discernir a voz de Deus. Mas eu comecei a live falando, Deus não abre mão de mim, Deus não abre mão de você, e a grande pergunta é, você abriria mão de Deus? Se você abre mão de conhecer a palavra de Deus, se você abre mão de ter uma vida de oração, se você abre mão de estar na casa de Deus, isso significa que você abre mão de Deus. Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa encher a sua mente o tempo todo com a poderosa palavra de Deus. Porque de verdade, se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz de Jesus. Você ouve a voz de Jesus e você o segue. Este é o ponto. Quer dizer, quando você deixa de ouvir a voz de Jesus, que é meditar na palavra de Deus, você deixa de ter intimidade com Cristo, que é seguir a Cristo através da oração, você deixa de estar no aprisco de Deus, que é a igreja de Cristo, que é a igreja do Senhor, então, literalmente, você está abrindo mão da presença de Deus. Mas que coisa linda, que coisa bela que você está aqui, porque eu quero entrar em oração, eu quero clamar a Deus por sua vida, eu quero pedir que os céus se abram a teu favor, eu quero pedir que Deus te visite aí onde você está e que algo novo e lindo comece a acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida, em o nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estarmos diante da tua presença. Eu quero orar por cada pessoa que está nesta live. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo se mova, que a tua presença venha sobre a vida dos teus filhos. Nenhuma oração fica sem resposta. Até o teu silêncio, Senhor, é resposta para o nosso coração. Porque o teu silêncio nos provoca a atenção de confiarmos em ti e de colocarmos a nossa fé em ação. Eu peço que agora mesmo, cada pessoa que está aqui, orando, te buscando, se conectando com a tua presença, seja, Senhor, de forma especial, envolvida e abraçada por ti. Nós, nesta hora, declaramos do céu para a terra um tempo novo. Declaramos, Senhor, um mover poderoso do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos. Declaramos que começa hoje uma temporada de milagres, uma temporada de vitórias dentro desta casa, dentro deste lar. Dá o escape, dá a direção, manifesta teu braço forte, alcança com a tua mão, Senhor, esta situação que o teu filho enfrenta, seja na família, no casamento, nas finanças. Nós declaramos vida e vida em abundância. Nós declaramos céus abertos para a glória do teu nome. Que um tempo novo venha sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos. No nome poderoso de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero você na nossa live das 7 da manhã. Até lá, que Deus te abençoe.